Você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7.000 alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você. Essa parte da história é que o povo não conta. E da realidade, é de hoje. Hoje é assim. Hoje é assim. Então, quando chega alguém, eu fico chateado, porque eu noto que algumas versões que são apresentadas, elas não pecam porque mentem nos dados. Mas elas porque omitem. Omitem. E omitir acaba encaminhando para uma mentira. Enviesa. Aí fala de apartheid. E outra. Aí sim, fala eu vi de bastante genocídio. sobre isso. Gente, Apartheid. olha, vamos pegar o apartheid. Genocídio. Nunca nessa situação aí, nunca. A única situação, e eu sei porque eu também já fiquei lá, já vivi em pouco tempo, não tanto quanto ele, o máximo que eu fiquei em Jerusalém foram 4 meses. Mas foi o suficiente para conviver, para ir para o mercado e tudo mais. 4 meses é um tempão. Quando tinha problemas, assim, antes era mais. Aí você via que os judeus sumiam da porta de Damasco. Ninguém parecia ali, porque era arriscado para eles. Mas quando está em paz, você vê judeu passando com paiota, que é aquele cabelo dele aqui, tranquilo, com muçulmano para cá, sem ninguém cuspir ninguém, tranquilo, e tem também ali. Pessoas que são amigas. Tem pessoas, tem pessoas que casam. Olha, a maior Teve uma parte cantora árabe palestina muçulmana que se converteu ao judaísmo, sei lá, 2 anos atrás, bem conhecida. Tem isso também. Os motoristas de ônibus, a maior isso. parte dos motoristas de ônibus, quando eu vou lá com o grupo, são árabes. E boníssimos. E uma coisa agora, eu vou fazer um elogio aos árabes. Eles não têm vergonha do Deus deles. O motorista, quando ele é religioso, é claro, né? Ele pega o tapete, volta pro lado de Meca, faz a oração dele, tranquilo. Já vi, sabe onde é que eu já vi judeu junto, né, na mesma hora. Orando, e o muçulmano orando lá no Igalalon, lá na Judéia. Então, assim, não vamos pensar... O cara para o ônibus, bota o tapetinho e ora. Sim, e quantas vezes você vê judeu... No Ramadã. E o muçulmano rezando, o judeu de frente à parede voltado para o Santo dos Santos do templo, o muçulmano com o tapete voltado para... E você vê isso lá. Isso existe no ali. No Ramadã ele jejua, ele cumpre o Ramadã. E tem uma coisa aí que eu já me associo mais ao muçulmano do que ao judeu, porque eu não bebo. Eu acho interessante. É lógico, tem muitos sheiks aí acabam bebendo fora do país, mas de qualquer maneira, nos países deles não bebem. E eles têm também coisas positivas da religião muçulmana, da cultura muçulmana, que eu posso elogiar aqui. Um senso de família muito grande. Eu sei que ele tem 4 mulheres, eu não aceito poligamia. Mas o cara, às vezes, ele é mais fiel com as 4 mulheres dele do que com uma só aqui. Como eu falei, no Ramadã ele jejua, depois ele distribui. Você entendeu? Ele dá para os pobres. Tem uma questão lá que está no Alcorão de dar uma parte do dinheiro para os pobres. Eu acho isso muito bonito. Será que todo mundo segue? Tá, mas eu não posso falar isso porque também nem todo adventista segue a beleza do evangelho que está lá. Nem todo judeu segue a beleza da Tanakh. Então, mas assim, a essência está ali. Você está entendendo? E tem uma bênção para Ismael também. Ismael também é outro filho de Abraão, também, não é só Isaac. Tem uma bênção para Ismael. Está lá no Gênesis, está no Bereshit. Ismael também é abençoado. E Deus falou com Abraão, em ti serão benditos todos os povos da terra. Deus não falou em ti serão benditos os judeus, não. Todos os povos da terra. E a gente volta para Jerusalém para orar por causa do Deus de Abraão. Agora, terminando isso aqui, é uma pena que visões de política enviesadas pegam minorias, usam o povo como massa de manobra e criam toda essa situação. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu cheguei em 98, foi a primeira vez que eu fui para Israel, foi em 98. A gente não podia conversar nada com o motorista no ônibus. Era proibido. E o motorista sempre com a revolvinha dele aqui. Por quê? Um dos tipos de atentados que aconteciam muito ali era que o camarada ia conversar com o motorista, esfaqueava o motorista perto de uma ponte para o ônibus virar, tracava com o motorista para, sabe? E ali na Bem Yehuda, não estou falando agora é dele, mas eu estou falando de um calçadão, tinha que ter detector de metais em cima e embaixo, porque sempre tinha ameaça de bomba. Na Universidade Hebraica tinha detector de metal para todo lado e tudo. Uma caixa deixada assim, era uma piada de mau gosto.
Daqui a pouquinho estava o esquadrão ali. Aí o que acontece? Quando o Hamas, em 87, assume o poder lá na faixa de Gaza via eleições, só estou contando que foi via eleição, mais nada. E acaba com o poder do Fatah, o Hamas começa a mandar terroristas para Israel. Agora a pergunta quando o pessoal fala assim, é apartheid. Eu estive na África do Sul. Na África do Sul, o preto tinha que sentar na traseira do ônibus e no cinema o preto tinha que sentar no lugar e o branco no outro. Eu preguei em 2 igrejas lá na África do Sul, uma de preto e uma de branco. E eu não aguentei a situação. Eu falei com eles assim, ou vocês se unem ou não vai ter sermão amanhã, que eu não vou pregar em 2 igrejas, não. Pasmem, sentou os pretos de um lado e os brancos de outro. O detalhe, só uma curiosidade, depois eu volto aqui. No final das minhas pregações lá durante uma semana, isso foi em Joanesburgo, a igreja de Hill e Malvern. O pessoal, os brancos me chamaram para ser o pastor deles. E eu perguntei, mas como se eu sou preto? Né? Ele falou, a gente já viu que você não entendeu nada, o nosso problema não é o preto do Brasil, a gente não odeia o preto daqui. Aí veio explicar toda uma história lá e tudo. Então o apartheid era isso. Agora, lá em Jerusalém, eu quero o dia que alguém me prova que um muçulmano entrou no trenzinho de Jerusalém e teve que sentar no vagão dele separado porque o judeu não aceitava ele sentar. Absolutamente. Não existe isso. Não existe. Não existe. Posso falar uma coisa, um adendo? E o apartheid, então, aquilo não pode ser chamado de apartheid de jeito nenhum. E só fechar aqui, eu te dou. E a questão do muro. O muro foi construído... ali fechou. Primeiro, o muro não está sobre toda a faixa de Gaza. É só um pedaço dela. Segundo, não está sobre toda a Palestina. Jericó não tem muro. Teve na época bíblica, mas hoje não, né? Jericó não tem os muro. Os caras tocaram trombeta, acabou exatamente. Com os muros, né? Por que colocaram esse muro ali? Por causa dos ataques terroristas que vinham do apartheid. E curiosamente falando... De Gaza. De Gaza, do Hamas. Esse sim faz o apartheid. Esse fez o apartheid. E depois que colocaram o muro, ataques desse jeito que eu falei, que eu vi em 98, caíram Muitíssimo. 94, 95%. Tanto é que hoje, você anda na Beneruda a qualquer hora do dia e da noite, não tem mais detetor de metais. Você entendeu? Uhum. É só isso que eu queria falar. Então, assim, falar é apartheid, é imperialismo, as palavras vão jogando, as pessoas vão jogando as palavras assim a esmo, de maneira leviana, tornando-as aquilo que elas não são na prática. Gente, eu estive na África do Sul, estive em Jerusalém. Não é apartheid. Desculpem que eu só queria terminar esse raciocínio aqui. Bless eu vou dizer, amém. Eu vou dizer, por exemplo, as últimas vezes que eu fui para Israel, eu fiquei muito confuso. Por quê? Porque eu chegava no hotel, aí tá lá, por exemplo, atendente. Shalom Matarotse, eu falava israelense. Porque falar Matarotse com R assim? Eu via uma israelense perfeita e o outro israelense perfeito. E de repente eu virava e as 2 pessoas começavam a falar em árabe. Pessoas, ou seja, são árabes e israelenses completamente integrados. Que já não tem mais o sotaque que os pais tinham. O Ibis, King David, os garçons do King David são todos árabes. São todos. E estão ganhando o seu sustento, estão ganhando o seu trabalho. Da faixa de Gaza, acho que 60 mil por dia iam para Israel para trabalhar. Pô, legal. Você está indo para um território que não é o seu país e você é aceito para trabalhar ali. E você ganha dinheiro, você ganha o seu sustento. Por exemplo, eu fui para Dubai agora. E em Dubai, os trabalhadores que vêm de outros países, eles não têm luxo nenhum. Ao contrário, pelo que o guia me falou, até a água que eles pegam da pia, eles têm que pagar. Então, quer dizer, isso que Israel abre a sua fronteira, inclusive para uma população que, infelizmente, tem terroristas no seu meio e etc e tal, e tanta gente se sustenta em Israel, recebe o seu salário, etc e tal. Puxa vida, isso é apartheid, isso é prisão. E tem uma outra questão muito importante, que é a seguinte: por que a gente nunca ouve falar que na Cisjordânia, que é o outro lado, por que não tem bombardeio de Israel? Por que não tem nada disso? O pessoal não para pensar, é como dizer assim, tem 2 Palestinas. É a mesma história, é o mesmo povo. Por que todo problema vem dessa parte aqui e aqui não? É só virar o rosto. Quer dizer, se o problema é Israel contra os palestinos, então deveria ser nas 2 direções.
Se a questão é que Israel quer prender os palestinos numa grande prisão, então ela deveria ter feito uma prisão também na Cisjordânia. Então qual que é a diferença? A diferença é que aqui você tem um governo que tem seus problemas, mas ele aceita a existência do Estado de Israel. Como é uma outra questão. Não é tão simples também esse aceite dele. Não. Agora, aqui, na faixa de Gaza, a gente precisa repetir várias vezes. O governo é de um grupo terrorista chamado Hamas. As pessoas aqui no Brasil, muitas pessoas, graças a Deus tem muita gente que não tá caindo nessa conversa. Mas ainda tem gente que fala, mas por que vocês não negociam com o Hamas? Porque eles não têm negociação com o Hamas. Porque eles não têm, porque eles falam... Tá escrito no estatuto que é pra matar os caras. Tá escrito no estatuto que o objetivo é conquistar todo Israel, estabelecer um Estado islâmico, ou seja, fazer um genocídio, não tem com quem conversar. Agora tem uma outra questão importante também. A população. A população realmente tem muitas pessoas que são inocentes. Mas a gente não pode negar uma realidade também, senão a gente vai estar sendo falso. Essa população, infelizmente, já há um bom tempo, ela é doutrinada desde as escolas, templos religiosos, mesquitas, ela é doutrinada a essa visão com ódio. Então, também é uma sociedade que, infelizmente, acaba tendo muito ódio. E por que o ódio? Eu digo de novo, não é por causa de muro, não é por causa de nada disso. Os judeus também. Os judeus foram colocados em guetos, em câmara de gás, e não saíram matando criança alemã, estuprando mulher alemã. E essa violência toda não vem daqui. Então, por que o ódio? Porque é uma visão religiosa que ela prega o ódio ao diverso.